parceiros através do YouTube e do Facebook. Hoje nós entregamos as cestas básicas dos idosos, em torno de 82. A princípio, para a próxima cesta básica, que é em maio, macarrão, feijão, bolachas salgadas, sabonete e creme dental. A princípio. A gente tem que agora fazer o balanço para ver o que vai precisar realmente. No dia 13 de maio, que é uma quarta-feira, às 20 horas, teremos a palestra especial da casa. E o tema escolhido é Perdão, o alívio da alma. O palestrante é nosso irmão Gerson Tavares. Nosso café colonial será no dia 30/5, às 16h30 aqui na casa. Os convites estão à venda na recepção do SEAD. O Bazar das Mães. O Bazar das Mães vai acontecer no dia 5 de maio, das 14 às 20 horas, que é a abertura. Depois se estende para o dia 7/5, para o dia 6, para o dia 7 e para o dia 9. Será aqui no segundo subsolo do Ceará, onde é que é o nosso artesanato. Então, eu convido a todos para este evento. Quinta-feira vai ser feita uma palestra aqui na casa, às 19h30, por um advogado. Ele se disponibilizou a ajudar as pessoas que queiram se aposentar, que têm a idade acima de 65 anos e que têm parentes ou filhos ou que são pessoas com deficiência. Então, que não tem aposentadoria, ele se dispõe a ajudar essa pessoa a procurar o caminho da aposentadoria. Não paga-se nada, tá, gente? Não é para pagar absolutamente nada. Ele se disponibilizou a fazer isso para ajudar as pessoas. Quinta-feira, às 19h30 aqui na casa. Eu espero que ela esteja nos vendo. É uma frequentadora da casa, é a Márcia. Ela está fazendo passe aqui na casa, ela sofreu uma cirurgia ontem, já está em casa, está tudo bem, mas a gente presta homenagem para a Márcia, porque hoje o Jean está aqui, é o palestrante que ela mais gosta na casa de ouvir falar. Então, ela já está em casa, né? Então, que a Márcia, neste momento, possa ser abençoada por todos nós, na sua recuperação, que mais desejamos para ela neste momento. Elevemos os pensamentos ao alto, agradecendo a Deus e a Jesus por este momento de estarmos aqui reunidos, buscando Deus, buscando Jesus em nossos pensamentos, para que essas energias balsâmicas sejam revertidas em nosso benefício, ajudando a nos manter melhor, saudáveis mentalmente, buscando encaminhar os espíritos que trouxemos para casa na noite de hoje. Que Jesus possa abençoá-los cada vez mais, lhes dando forças e perseveranças na vossa jornada terrena, para que nunca possam desanimar, para que encontre paz dentro de cada um de vocês. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos considerando aberto a segunda parte do trabalho desta noite. E eu passo a palavra ao nosso irmão Jean. Dá corda para ver se tu não vai longe, né? Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Nós gostaríamos de, como sempre fazemos, agradecer primeiramente a Deus, porque Ele é o nosso Criador, é quem criou todo o universo, quem criou o espírito e a matéria, quem criou as leis que regem tudo isso. Então, a oportunidade que a gente tem da própria vida, no sentido espiritual, e nas experiências como essa que estamos enfrentando agora na matéria, é graças a Deus, que é o Criador de tudo. Devemos ser gratos a Jesus, porque um espírito na condição desse nosso irmão não precisava ter vindo à Terra. Ele não precisava reencarnar mais.
mas como assumiu a responsabilidade perante a governança desse planeta, a governança espiritual, ele veio para nos trazer o exemplo. E nós estamos há 2000 anos com com a Boa Nova, com o exemplo dele, porque ele não escreveu absolutamente nada, ele apenas viveu e nos deu exemplo. Agradecer aos espíritos, a falange de espíritos que preparam esse trabalho, a irmã Donata, né, que é um dos espíritos que trabalham nessa casa, a minha querida Dona Lourdes, né, que sempre me ajuda, me ampara, também gostava de mim, porque eu era baiano, talvez. Esse é figueirense. Mas, brincadeiras à parte, todo mundo tem defeito, esse é o meu, tá, gente? É um deles. Agradecer a esses espíritos que preparam o ambiente para a nossa vinda, que ficam nos inspirando desde onde eu saí do meu serviço até aqui, cheio de ideias, cheio de coisas em cima do tema, já porque a espiritualidade está preparando. E agradecer aos encarnados também, ao grupo de trabalhadores encarnados, chefiados aqui, comandados pelo nosso querido irmão Pedro, que ele faz essa cara de mal, de brabo, assim, esse jeitão, mas ele não é isso não, tá? Você viram que ele arrumou até o ventilador para mim aqui, né? Viram o carinho que ele tem comigo, viu? Então, a nossa gratidão a esses espíritos encarnados, porque essa casa só está estruturada de pé, pintada, reformada, recém, limpa, porque tem gente que faz. Então, a gente tem que ser grato por essas pessoas, que a gente vem e não faz nada. Eu não faço nada aqui, eu só venho e falo. E tudo aqui está organizado, preparado, protegido. Então, a nossa gratidão pelo convite que a casa faz, por me conceder o direito de assumir a tribuna espírita, que é o local mais sagrado da doutrina. Podem pensar o que quiser, mas o local mais sagrado da doutrina espírita é a tribuna, porque é onde são disseminadas as verdades espirituais. É onde é espalhada a doutrina espírita, extraída das suas obras. Então, a minha gratidão a esses espíritos. E trago o abraço fraterno do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, que é a casa a qual nós contribuímos de alguma maneira na nossa pequenez, localizada aqui no bairro José Mendes, tá? Segundas e sextas-feiras, às 20 horas, vou vender meu peixe. Se o pessoal for para o sul da ilha, não passa pelo túnel, passa pelo caminho antigo da Coca-Cola. Só Manezinho Raiz vai saber o que eu falei. O caminho da Coca-Cola. A gente já teve fábrica da Coca-Cola. Tá? Então vai passar na frente da nossa casa. Todo mundo convidado, quem estiver por ali e quiser aparecer. E a minha gratidão também ao pessoal que está assistindo pela internet. A responsabilidade aumentou quando o Pedro me falou dessa nossa irmã, Márcia, porque a gente agora tem a responsabilidade de fazer melhor, porque há pessoas que gostam do nosso trabalho, ainda bem. Então, a Márcia que está em casa, o meu carinho, o meu sentimento de cura espiritual, de aprendizado com o que está passando, porque nada é em vão, todo o meu sentimento de amor para com ela e para todos aqueles outros que estão doentes em casa também, que não podem vir. E também vão receber a partícula da prece emanada de vocês. Porque uma vara, como disse o Cristo, é fácil quebrar. Mas um feixe de varas, ele é inquebrantável. E aqui nós temos um feixe bem forte no pensamento de cada um, para emanar a essas criaturas que estão em condições de dificuldade, ou que simplesmente não puderam vir, estão aproveitando a facilidade dos meios de comunicação.
a eles o nosso carinho também. Bom, vamos ao que interessa. 5 minutos está bom de introdução, de apresentação. Vamos dar continuidade à nossa proposta de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A última vez que estive aqui, em fevereiro, falei sobre o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Hoje é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque se a gente falou em muitas moradas, há muitas moradas, ou seja, há locais para onde a gente vai, ok. Mas o que vai para lá? Se há locais, se há moradas, quem é que as vai habitar? Se o entendimento da morte como o fim de tudo é o que prevalece. E nós, na doutrina espírita, obviamente, seguindo as orientações de Allan Kardec e da espiritualidade, nós cremos na continuidade da vida, no prosseguimento. Então, nós precisamos sobreviver à morte para poder ir para as tais moradas. Deus não iria criar as moradas sem dar uma utilidade a elas. E as moradas, tanto físicas quanto espirituais, pouco importa, todas elas nós as habitaremos. Então, a proposta hoje é falar sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. E uma curiosidade, vocês sabem, eu já falei várias vezes que eu sou entusiasta do seriado The Chosen, né? E há uma curiosidade ali, justamente nessa passagem, quando Jesus conversa com Nicodemos. Nós já vamos tratar dessa conversa. Mas, anteriormente, no seriado, Nicodemos tem um encontro com Maria de Magdala. Ele é chamado para executar um exorcismo, porque ela estava possuída. E ele vai até a casa dela, tenta, porque ele era um fariseu, doutor da lei, sacerdote, melhor dizendo, ele vai para tentar afastar o demônio, com o uso do poder da fé, do poder a ele instituído como homem religioso, e ele não consegue. Depois, com o passar do tempo, Maria de Magdala é visitada por Jesus. E Jesus, sim, consegue fazer com que os 7 demônios se afastassem. No seriado isso acontece. Mas esse encontro de Nicodemos com Maria de Magdala não aconteceu, na verdade. Apenas foi ali colocado para dar contexto, porque é uma obra cinematográfica. Então foi colocado para dar um contexto do porquê que Nicodemos pede um encontro com Jesus. Ele solicita encontrar o Mestre. Mas a gente começa a perceber, se não houve essa experiência, ainda mais fortalece a crença de que Nicodemos estava com grandes dúvidas. Porque ele era um estudioso. Ele era um ancião do Sinédrio, respeitadíssimo, considerado professor. E ele começar a ouvir falar dessas aventuras do Nazareno, dessa pessoa que fazia milagres, curava leprosos, fazia paralíticos andarem, cegos enxergarem. Ele então, apesar de que no The Chosen ele encontra Maria de Magdala, ele não a encontrou, mas ele mesmo assim, ele pede, independente disso, ele solicita a reunião com Jesus. E ele é levado até a presença do Cristo. E a cena em The Chosen é maravilhosa, do diálogo de Jesus com Nicodemos. Porque ali foi expresso realmente o respeito que Nicodemos sentia por aquela figura. Que ele desconhecia, é bem verdade. Sabia apenas da fama, sabia apenas do que ele havia praticado, das suas peripécias, dos seus milagres,
E ele, curioso, queria conversar com esse homem. A maioria dos fariseus, dos saduceus, de todo esse pessoal que era considerado religioso na época, sentia medo de Jesus. Porque ele falava como se fosse enviado de Deus, sendo que os enviados de Deus eram os religiosos oficiais. Acreditavam eles. Mas ele não. Ele suplantava toda esse preconceito, justamente no sentido de querer aprender, querer saber desse homem o que acontecera. E ele então, sentado com Jesus, Jesus diz a ele, melhor dizendo, quando ele pergunta o que é, o que a gente precisa fazer para chegar a esse reino. E Jesus responde: ninguém poderá ver o reino de Deus, em verdade vos digo, se não nascer de novo. E Nicodemos ficou abalado, porque ele realmente era um estudioso, tanto de religião quanto de ciência. E ele então redarguiu ao Cristo: mas como, mestre? E chama Jesus de mestre. Olha só, ele chama Jesus de mestre. Ali ele já tinha se perdido na curva, né? Ele já estava todo entregue para Jesus ali. Mas como assim, mestre? Como nascer de novo? Terei eu que voltar ao ventre da minha mãe? Isso é impossível, até porque ela já morreu. E aí o Cristo diz a ele: não, há que se nascer da água e do Espírito. E isso continuou abalando completamente as estruturas de Nicodemos. E ele, na dúvida ainda, sem saber como assim nascer do Espírito, porque entendia ele que nascer da água era a matéria. À época eles acreditavam que a matéria vinha da água. Ela era oriunda da água. Então o Cristo diz que é necessário nascer da matéria e nascer do Espírito. Como assim do Espírito? Que a gente não vê, não sabe. E Jesus diz a ele, então: estás escutando esse barulho? E ele para e ouve. O que estás escutando? O vento. Como sabes que é o vento? Ah, eu estou ouvindo o vento. Eu sinto o vento em mim. E Jesus pergunta: mas sabes de onde o vento vem? Ou para onde o vento vai? Não sou capaz de dizer-lhe. Assim é o Espírito. Porque ele, doutor da lei, não era capaz de compreender essas verdades. Porque eram verdades muito além da capacidade de compreensão para a época. Já são difíceis, verdades difíceis de entender nos dias de hoje. É difícil, gente. É difícil a gente se transformar. Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês terem noção. Eu tô parado ali dentro do meu carro desde as 7h10. Eu vi o pessoal saindo. E claro que eu não vou apontar quem foi, não vou ser deselegante a esse ponto, mas uma pessoa saiu e um carro buzinou ali. Alguém fez uma buzinada. Aí essa pessoa disse assim, adoro uma buzina. A coisa que eu mais tenho raiva é de buzina. Acabou de sair do centro. Acabei de sair do centro. Na primeira topada que eu dou com uma contrariedade, com algo que eu não gosto, eu desabo. Então, para vocês verem, que às vezes a gente fica na dúvida, eu não estou me sentindo melhorar. Calma. Eu não estou condenando essa criatura que fez isso. Pelo contrário, essa criatura está em fase de progresso. Já está em fase de progresso. Às vezes a gente sente, mas como? Eu não estou sentindo tanta melhora assim. Calma, é paulatina, devagar, é gradual. As coisas vão acontecendo. A gente cai uma vez, aí a consciência nos chama atenção, a gente novamente recomeça. Porque assim é a proposta da reencarnação.
que é o que fala esse capítulo 4 do Evangelho. A diferença entre ressurreição e reencarnação, por exemplo. Porque na época acreditava-se na reencarnação. A reencarnação era uma crença comum. Vocês sabiam? O que é reencarnação? É voltar ao corpo. É um termo que foi criado para nos dar a ideia de que nós saímos do corpo e voltamos a ele. Então, a reencarnação é voltar a estar na carne. E o que é a ressurreição? A ressurreição é o ressurgimento do mesmo corpo. Só que a ciência nos prova que isso não é possível. Após o nosso desencarne, quando o nosso corpo é colocado na sepultura, ele é reabsorvido pela natureza, ele é reaproveitado. Até mesmo na cremação, as próprias cinzas, elas vão ser reabsorvidas pela natureza. Então não tem como nós entendermos que sem uma derrogação de uma lei, o dia do juízo final, todos os corpos serão reestruturados para que as pessoas então ressurjam na ressurreição? Não, porque o próprio Criador não criou leis para serem derrogadas, nem mesmo por ele. As leis são eternas e imutáveis. Mas por que então que a gente tem a crença na ressurreição? Por causa de uma rainha. Vocês acreditam? Uma rainha que teve suas origens na prostituição. E ela então consegue se aproximar do rei, casa com o rei e vira rainha. Só que, para que não lembrassem do seu passado, da sua história, o que ela faz? As amigas pensaram, né? Opa, uma de nós virou rainha. Que legal, nós vamos ser bem tratadas agora. Ela mandou matar todas elas. Mandou matar todas elas para que não houvesse a testemunha do seu passado. Só que a crença da reencarnação, obviamente, já existente na época, dava a entender, ou o conhecimento era esse, e nós também corroboramos hoje em dia, que a pessoa vai reencarnar para resgatar seu passado. Ela mandou matar um monte de pessoas, um monte de suas amigas, ela teria que resgatar com cada uma. O que ela faz? Chega para o rei e pede para ele que mude. E no Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., então a reencarnação ela é condenada. A ressurreição ela foi estipulada no Concílio de 312, alguma coisa assim, a ressurreição. Mas a reencarnação foi condenada no Concílio de Constantinopla, por causa do pedido do rei. Então vejam, não é mais fácil, usando a razão, acreditar que o espírito sobrevivendo, o espírito sendo diferente da matéria. Matéria é uma coisa, corpo é corpo. Esse corpo que nós temos aqui agora é momentâneo e passageiro. O que o habita é o espírito. Eu estou falando aqui agora, o que vocês estão ouvindo e passando pelo crivo da razão, não é o corpo. É o espírito. Vocês, como espírito, estão ponderando aquilo que eu estou falando aqui agora. E esse espírito, como ele é sobrevivente, como ele continua separado da matéria, ele pode voltar à matéria. Não no mesmo corpo, porque se o corpo que a gente usa vai se acabar e não dá para usar na ressurreição, também não daria para usar na reencarnação, porque ele se decompôs. Mas um novo corpo é feito, é produzido. E nós, então, habitamos esse novo corpo
numa nova história, numa nova persona, numa nova personalidade. E voltamos à matéria, porque é fundamental para a gente vir à matéria. Nós, como espírito, podemos aprender no plano espiritual, mas a gente só consegue verdadeiramente absorver o aprendizado quando a gente é testado. E a gente é testado na matéria. E qual é a necessidade da reencarnação? Ela explica desigualdades e sofrimentos e demonstra justiça. Aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Lembre-se, eu estou no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Será que a gente nunca se questionou por isso? A gente deveria se questionar. Qual é a finalidade de eu estar aqui? Qual é a finalidade da reencarnação, de reencarnar? Antes de sermos espírita, nós tínhamos essa dúvida, mas a gente não entendia como reencarnação. Aí a gente se perguntava, por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Que vida é essa? Se os meus irmãos não pensaram isso nunca, talvez seja eu que tenho um problema, né? Como diz o Pedro, tu é maluco? Eu sou maluco mesmo, tenho uma telecorrida. Então, de repente, eram essas coisas que já me incomodavam a cabeça de novo, né? Mas os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Vejam que reencarnação é critério de justiça divina. É uma lei. É uma lei. Por que é justiça? Porque a reencarnação ela nos proporciona experiências infindáveis. Porque se numa vida de 80, 90, 100 anos, 120, como o Pedro vai viver, se numa vida nesse período nós passamos tantas histórias, mas ainda não é o suficiente para ser perfeito, gente. O nosso propósito é a perfeição. A palavra perfeito requer o entendimento de que é aquele que tudo viveu, tudo sabe. Esse é o perfeito. Como é que nós vamos conseguir a perfeição numa encarnação? Por maior que ela seja. Não. A reencarnação é motivo de justiça. Que a gente pode voltar à matéria e passar pelas histórias na conformidade com os nossos méritos. Nada que nos acontece é culpa dos outros. Os outros podem até ser o mecanismo, pode ser o veículo das situações que acontecem na nossa vida, mas a culpa não é deles. Nós passamos por aquilo que temos necessidade de passar. Por isso a justiça. Por isso os espíritos respondem expiação. O que é expiação, gente? Expiar é sofrer daquilo que nós fizemos os outros sofrerem. Não adianta a gente dourar a pílula, falar bonitinho, não, calma, não, irmãozinho, irmãzinha, expiação, é uma coisinha assim, não. É a responsabilidade que nós temos, que nós não vemos na justiça humana. Quem aqui não vê, em épocas de redes sociais, nós temos as informações nas mãos, quantas injustiças a justiça humana proporciona? Quantas coisas absurdas que a gente para pensar, meu Deus, isso não pode ter acontecido. Na justiça divina isso não acontece. Justamente por causa dessa oportunidade. Vejam, uma oportunidade da reencarnação. Vínculos familiares. Eu tenho 5 minutos, gente, eu não cheguei na metade da primeira folha. Vínculos familiares. Família parece uma coisa tão complicada, né? Não parece, não é. Realmente é. É porque na condição que nós nos encontramos, num planeta de provas e expiações, as famílias são de acordo com o nível evolutivo moral das criaturas encarnadas.
Nós estamos toda a população mundial está numa mesma faixa evolutiva. Por isso a gente está reencarnado no mesmo planeta. Uns estão um pouco mais adiantadinhos, outros mais atrasadinhos, mas todos estão nessa faixa de evolução. Então, nossas famílias, elas são compostas por criaturas que são importantes para a nossa encarnação, para a nossa experiência. Toda família, vocês estão fazendo avaliação agora, eu sei, toda família tem aquelas pessoas que são extremamente afins, aquelas que a gente se dá bem, aquelas que são, nossa, às vezes não são nem o irmão verdadeiramente de sangue, mas a gente considera de tanta afinidade que tem. Sim, reencarnam criaturas afins, porque Deus é justo. Lembram-se? Justiça. A reencarnação é justiça. Deus é justo e bom, que Ele sabe que precisa facilitar o trabalho para a gente. E aí essas pessoas abnegadas, queridas, que reencarnam conosco na nossa família, fortalecem o laço familiar material e nos prepara, nos dá o substrato para enfrentar as criaturas indesejadas. Porque também reencarnam na nossa família nossos inimigos do passado. Lembram-se? Expiar. Nada que a gente fez no passado vai cair na história, na poeira da história, e lá ficará esquecido para todo sempre, não. Tudo que a gente fez, faz e fará, nós teremos que dar conta, teremos responsabilidade. Então façam suas avaliações. Nós hoje somos criaturas boazinhas, né? Geralmente eu digo que nós somos bonzinhos. Eu não sou nem tão mal e nem tão bom. Eu sou bonzinho. Se nós somos bonzinhos agora, no passado a gente era malzinho, piorzinho. Porque lembre-se, a evolução é a escalada ascensional. Nós estamos degrau a degrau. Hoje estamos no degrau agora da Terra. Ontem, na encarnação anterior, era um degrau abaixo. Então, a gente, dessa maneira, começa a compreender que a gente pode ter errado muito, sim. Porque hoje a gente erra. Erramos, porém temos um pouco de consciência. Nos toca a mente, a lembrança, quando a gente comete um erro. E a gente tenta se remendar. Mas no passado a gente errava mais. Então, esses erros cometidos para com outras pessoas, elas vêm reencarnando na nossa família. E aí as famílias são esse furdunço. Essa família é muito unida. Tu que é cantor, eu não canto porcaria nenhuma. Viu? A minha irmã canta, né, Dedé? Minha irmã canta. Então, essas famílias, esses laços familiares, eles são importantes nessa reencarnação. E depois dela? A lei da reencarnação, ela fortalece os laços familiares. Sabe por quê? Porque os afins, ao desencarnarem, continuam afins. E aqueles que eram da tua família material e tinham afinidade contigo, você vai desencarnar, eles vão desencarnar e vão continuar parentes, família espiritual, que não é formada da maneira como é formada a material, com os laços consanguíneos, com a procriação, não. É formada pela afinidade, os laços de afinidade. Então, a reencarnação fortalece esses laços. Por quê? Porque essa pessoa querida, amada, ela continua nossa familiar espiritual, quando nós voltarmos para lá. E quando nós reencarnarmos e ela continuar no plano espiritual, ela ou ele, será o quê? Um protetor, um guia espiritual, um mentor para aquele que volta. Então vejam como os laços familiares são fortalecidos. Limites da encarnação, não vou tocar nisso, porque enquanto a gente precisar, a gente tem que reencarnar. Esquecimento do passado é importante, rapidamente, um minutinho. Esquecimento do passado, porque muita gente diz, a minha reencarnação seria muito melhor se eu me lembrasse do que fiz. Grande equívoco, grande equívoco.
Não é o caso, mas se você lembrasse do passado e você lembrasse que você é Hitler, seria legal? Não é o caso, tá? Fiquem tranquilos. Hitler está pagando um cortado ainda. Mas seria legal a gente reencarnar, lembrar disso? E os laços familiares, é a nossa família. A gente reencarna e lembra que está deitando na cama com a pessoa que nos traiu no passado, que tirou a nossa vida. Ah, Jean, mas isso pode acontecer? Pode, mas calma, gente, foi na outra vida. Foi na outra vida. Nessa agora é só amor, tá? É só amor. É para refazer, não é para repetir. Mas os laços, o esquecimento do passado é essa dádiva de a gente não lembrar o quanto de mal fez, o quanto mau caráter nós fomos. As pessoas que nos fizeram mal e aquelas a quem nós fizemos. Porque se praticamos o mal no passado, quem é que garante que reencarnando juntos e lembrando do passado, eu não repetiria? Eu te matei na vida anterior, tirei a tua vida. Aí reencarno, lembro de tudo, eu vou fazer o quê? Eu vou te matar de novo. Então, o esquecimento do passado é fundamental, nos dá a verdadeira responsabilidade, os méritos daquilo que a gente faz. Porque se a gente se lembrasse de tudo, não teríamos méritos. Consequências morais, lei de causa e efeito. Essa é a primeira e a maior consequência da lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Ou seja, a semeadura é livre. Todo mundo já falou isso aqui em Tribuna Espírita. Cai no Enem. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém vai escapar da colheita. Ninguém. E nós estamos colhendo. Ah, mas então a minha vida é de amargura e de tristeza e de grande sofrimento porque eu fui muito mal. E por isso agora eu me desanimo, eu entro em depressão, num estado melancólico. E então eu abandono a proposta de evoluir. Não. Não. Pelo contrário. Eu não prestava? Eu não prestava. Mas agora eu vou tentar ser melhor. Agora eu vou tentar transformar a minha vida. Ah, mas a vida já é cheia de dificuldade, tudo está acontecendo. Estou precisando de ajuda, vou pedir para o Pedro fazer um trabalho de desobsessão. Não é tão fácil não, tá, gente? Vou desanimar? Não. Uma vez, numa reunião mediúnica, olha só, gente, numa reunião mediúnica, o mentor espiritual disse o seguinte, após um pensamento desse tipo, não aguento mais, está difícil. Olha o conselho do mentor espiritual, psicofonia dada por um médium. O bom cabrito não berra. O bom cabrito não berra? Ou seja, ele me mandou ficar calado. Aguenta, suporta, para de reclamar. Pedisse a oportunidade de reencarnar, escolhesse muitas das coisas que estão acontecendo contigo. E agora reclamas? Essa é a nossa grande diferença, porque o espírita ele tem o conhecimento que esclarece, que libera. Kardec falou, está lá na introdução do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita é a libertadora das consciências. Ou seja, cada um com a sua própria consciência tem que se entender. Pega os postulados espíritas, absorve, faz uma salada e entenda. Essa é a proposta. Ninguém vai fazer nada por ninguém. A gente faz oração, faz prece, dá paz, transmite fluidos, energia, mas a pessoa tem que fazer por si só. E eu tenho que fazer para acabar. Ensino dos espíritos, progresso contínuo, pluralidade das existências. Aí, não, já acabei. Aí a gente volta no começo. Acabei, olha só, fechei o ciclo. Pluralidade, eu senti, tu começou a se mexer aí, eu assim, pronto. A vibração chegou aqui. Pluralidade das existências, ou seja, há muitas moradas na casa do Pai. Começamos assim,
Terminamos assim. E agora, para encerrar definitivamente, a frase que está escrita no túmulo, na lápide de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Deus abençoe a todos. Que agora, nesse instante, esteja caindo do teto dessa casa pétalas cintilantes, que elas, ao tocar na cabeça de cada um, elas se desmancham. E vocês agora estão absorvendo por todos os poros essa energia. Uma energia calmante, renovadora, curadora das células malsãs dos seus perispíritos, que irá se refletir no corpo físico. Voltem para os seus lares com muita paz, com o sentimento do dever cumprido, com alegria no coração, com esperança num futuro melhor. E numa próxima oportunidade, estejam todos aqui reunidos, estaremos todos nós, se Deus permitir e o Pedro tiver coragem de convidar. Obrigado, gente. Meia hora para nascer, nascia falando. Eu nunca vi um homem bocudo como esse. Ele fala demais, gente. É uma assombração na minha vida. Agradecendo a Deus, a Jesus, ao Jean, pela mensagem da noite, encerramos a primeira parte do trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Com essa prece encerramos a primeira parte, estamos abrindo a segunda, que será um espaço. Eu peço